Boa noite, amigos. Estamos começando mais um Evangelho Lá. Hoje com as nossas queridíssimas convidadas, Anailde e Denise, e vamos falar sobre um tema um tanto peculiar para as mulheres, né? É a afabilidade e doçura. Então você está aí nos assistindo pela Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade, pegue seu Evangelho, abra no capítulo 9, no item 6, que nós vamos já começar. Mas antes de começar a explanar sobre o tema de hoje, eu queria dar dois avisos rapidinhos para vocês. Só reforçando que no dia 17 de abril vai iniciar o curso de iniciação ao Espiritismo. Então você que tem curiosidade, tem interesse pela doutrina e às vezes não acha que se encaixa num grupo de estudo, quer começar no básico, então isso é o ideal para vocês. Então no dia 17 de abril, só você ir na Federação Espírita Paraibana, às 19h30 vai começar. São 2 meses, encontros todas as quintas-feiras, 1 horinha por semana só, minha gente. Dá tranquilamente. E o outro aviso é também o nosso encontro de juventude dos espíritas do Alto Sertão, que é o tema desse ano, é o Jovem e a Formação da Identidade Espírita. Também muito interessante, você que é jovem, você que tem jovem em casa, né, aqui na Paraíba. Vamos montar toda essa turma para poder ir para o Alto Sertão e nos reunir lá para um encontro bem bacana. Maiores informações sobre os 2 eventos no site da Federação Espírita Paraibana, certo? Então, voltando agora para o nosso início no nosso Evangelho lá, né? Eu vou passar a palavra para a nossa amiga Anailde para que ela possa fazer a prece inicial para que a gente possa iniciar os trabalhos. Divino amigo Jesus, nesse momento em que nos reunimos para estudar o teu Evangelho, envia os teus mensageiros a nos assistir, equilibrando as nossas emoções pela grandeza do ensinamento que irá trazer a noite de hoje. Abençoa, Senhor, cada um de nós, encarnados e desencarnados, presentes neste ambiente, que possamos, com amor, com afabilidade e doçura, trazer estes ensinamentos que deixasse para nós, para essa caminhada, e que possamos nesta noite assimilá-lo, para que fique mais fácil a nossa entrada no reino, através dessa caminhada evolutiva. Que a paz, o amor, reine hoje e sempre em nossos corações. Assim seja. Graças a Deus. Bom, amigos, diante dessa prece maravilhosa, então nós vamos começar a falar sobre o nosso tema, afabilidade e doçura, né? Como eu falei para vocês, ele é do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? Então vamos abrir seu Evangelho aí no capítulo 9, item 6, para que a gente possa estudar um pouquinho. Então, começar a leitura do nosso Evangelho. E primeiro slide do texto, por favor. E aí nós temos o seguinte texto. Pode falar. Posso começar? A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. E aí, Denise, o que a gente pode dizer nesse início? É assim, né, Jane? A gente... afabilidade e doçura é um tema muito interessante e muito bom de se conversar a respeito, porque é um assunto que rende bastante. Se a gente for conversar, a gente vai levar a noite inteira, porque ele não se resume só no que restringe essas 2 palavras, ele encampa muita coisa, né? É muito grande, é muito vasto. E se a gente começar a observar no que diz esse parágrafo aqui, nessa citação do Evangelho, a benevolência, tudo começa com a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo.
produz a afabilidade e a doçura. Quer dizer, a afabilidade e a doçura nasce na benevolência de cada um. Precisa se entender o que seja a benevolência, não é? A benevolência vem a ser o quê? O bem que se faz, o bem que se quer, o bem que se proporciona gratuitamente, despretensiosamente a qualquer pessoa. Em outras palavras, a gente pode dizer que é exatamente o exercício do maior de todos os ensinamentos do grande mestre Jesus. É o amor ao próximo. Daí a nossa grande dificuldade de ser afável e de ser doce, né? Porque nós ainda não chegamos a essa condição do amor verdadeiro, desse amor puro, sincero, verdadeiro, o amor ágape, né? Que é o amor que o Mestre nos ensina, que a gente tem que ter pelo nosso semelhante, pelo nosso irmão. Quando a gente tiver o domínio dessa virtude, desse amor, então a gente vai ter essa condição de ser afável, de ser doce. Porque ser afável e doce, a gente precisa se arregimentar de outras virtudes, como tolerância, paciência, né? Resignação, muita humildade. E enquanto a gente não vencer o nosso orgulho, a gente não vai chegar a essa condição. E lá, no início desse capítulo, do capítulo 9, aqui do Evangelho, a gente está conversando sobre o item 6. No início, na abertura desse capítulo 9, tem uma citação das bem-aventuranças, quando Jesus fala: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Ele já nos faz essa proposta, esse convite. Ele já nos deixa a afabilidade e doçura como uma regra de conduta. Ele já sinaliza isso, a importância que tem isso para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente seja feliz, porque a gente só pode ser feliz se a gente fizer os outros felizes. Ninguém é feliz sozinho, não existe isso ainda, não é? E a gente é feliz quando a gente se doa, quando a gente faz alguma coisa por alguém. E a brandura, a doçura, a afabilidade não são apenas o tom da voz, que você pode controlar baixando ou levantando o tom da sua voz, dependendo da sua pretensão. Mas é a sinceridade do seu sentimento. Essa é que é a questão da afabilidade e da doçura. Porque tem que nascer na sinceridade desse sentimento, do que você tem realmente dentro de você, que você vai externar nas suas atitudes, nas suas palavras. Não é? E quando, ainda nas bem-aventuranças,
o Mestre Jesus, ele nos diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ele também está falando de afabilidade, ele também está falando de doçura, porque ele está falando de paz. Os pacíficos. Pacífico é quem constrói a paz. E a paz a gente começa construindo dentro da gente. No que a gente faz, no que a gente pensa, antes de tudo, no que a gente pensa. Porque depois é o que a gente faz. Para depois a gente transmitir essa paz para as pessoas e para o mundo. E assim tentar transformar o mundo e as pessoas. E a gente, falando em transformação, a gente só vai conseguir ser afável e doce quando a gente estiver mais preocupado com a nossa transformação moral. E Denise, nessa transformação moral, por sermos espíritos imortais, com essa necessidade de renascer no corpo, é que a gente vai conseguindo, através do conhecimento, a ampliar essas nossas arestas. Porque muitas das vezes nós somos acostumados a nos disfarçarmos para os outros. E acabamos nos disfarçando para nós mesmos. Então, nós, como espíritos ainda imperfeitos, que viemos aqui para essa transformação que Danise tão bem falou, é que temos a necessidade de buscar no conhecimento que Jesus deixou essas modificações das nossas encrencas de pretéritos, para que possamos adquirir essas qualidades que tem dentro de nós. Não é, Denise? Com certeza. Com certeza. Agora, isso também não é assim, não é mágica, não é, Anaíde? De maneira isso alguma. É um trabalho árduo, um trabalho que leva um tempo, não é? Precisa de dedicação, precisa de vontade de mudar, né? Precisa de força. Porque antes de tudo a gente tem que vencer o nosso maior inimigo que nós temos dentro da gente, que é o nosso orgulho. A gente só vai conseguir se a gente vencer o orgulho. Se a gente não trabalhar essa nossa grande imperfeição, a gente não vai conseguir sair da estaca zero para conseguir nenhum progresso em nossas vidas. Então, no máximo que a gente está conseguindo, vai conseguir, é o verniz da educação, não é? Demonstrar em alguns pontos, é o que eu falei anteriormente, é você controlar o seu tom de voz, é você disfarçar, como você falou, em alguns pontos, mas você tem que ser sincero com você mesmo, você tem que ser verdadeiro antes de tudo, você tem que ser leal com você e com Deus, porque ninguém engana a Deus. Com certeza. Não é? Quando ele fala, que eu acho que você vai ler no próximo, para a gente comentar com relação às máscaras. Vamos continuar então, né? O papo é bom, é que a gente se empolga. Então vamos dar continuidade. Quantos? Então, quantos há cuja tingida bonomia... Fingida. Para mim tá como fingida aqui no meu... o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se mudem dardo peçonhento quando elas estão por trás. Interessante. A gente fala aí das pessoas que no meio social, com as pessoas são doces, brandas, mas na sua intimidade são um tanto diferentes, né? E nem precisa ser na intimidade, porque elas mesmas, se você puxa um pouquinho por elas, elas falam assim: não, mas eu sou um doce de pessoa, agora não pise nos meus calos.
Não é? Essa expressão é muito comum e ainda diz mais, porque depois que eu me espalho não tem quem me julgue. É porque, Denise, eu aceito que no nosso subconsciente a gente guarda aquelas nossas máscaras que a gente gostaria de ser como devemos. Por exemplo, eu saio de casa, no trânsito eu já me aborreço, eu já boto uma máscara completamente diferente da minha vida diária. Eu chego para estacionar, já encontro um carro errado, já boto outra máscara, porque no meu íntimo, mesmo sendo espírita, mas eu ainda sou imperfeita, e eu vou buscar aquela máscara no fundo do meu inconsciente para me contrariar com a posição que eu vou colocar o carro. Entro com aquela alegria, beijando todo mundo dizendo: a Anaílda é maravilhosa, ela é dócil, ela é afável, mas se eu me agastar com qualquer coisa, eu já me melindro. Eu já vou buscar outra máscara no meu inconsciente. Aí vou assistir uma palestra. Aí me convidam para fazer uma prece. No momento em que eu vou fazer a prece, aí eu já pego outra máscara de bondade, e quem escuta pensa que eu sou a mulher mais doce do mundo. Uma flor de criatura, uma voz suave. Fico suave, fica afável. Engana qualquer pessoa, mas no meio da prece, se vier uma lembrança de alguém, eu começo a já colocar na prece, já vou colocando as minhas máscaras, as minhas indelicadezas. Aí volto e me lembro que eu estou fazendo uma prece, aí eu já pego a máscara anterior. E é assim a nossa vida. A gente vive com essas máscaras, né? A cada instante se modificando. E o que é difícil, daí a necessidade do nascer de novo. Porque é nascendo que a gente vai fazendo essa transformação. Tirando essas máscaras. Ninguém consegue se transformar numa encarnação só, porque ninguém aprende a amar de uma vez. É verdade, né? Não consegue. E a psicologia, né? Ela esclarece que assim, essas máscaras que a gente se referiu agora, que a gente não aceita dos outros, né? Que são os defeitos dos outros, que a gente identifica nos outros como defeitos, são as nossas máscaras. Por isso que a gente conhece. Por isso que a gente não aceita, identifica e não aceita, e que a gente se fere tanto e que sofre tanto, porque somos exatamente iguais. Então a gente se descobre naquela pessoa. Se descobre. Então é exatamente isso que acontece. Aí você não consegue segurar a fera que tem dentro de você. Aí, nessa hora, brota tudo. Aí, cadê? Como é que você vai segurar? Cadê? Onde é que está a sua afabilidade? Acabou a afabilidade. Era só a máscara, era só o verniz da educação. Não, e a gente na rua trata os amigos no trabalho, sorrindo, chega em casa, chuta o papagaio, o cachorro, briga com a dona da casa, briga com o vizinho, já começa no elevador sem dar nenhuma boa noite. Então, é essa vida nossa. As nossas imperfeições vêm de vidas passadas que ainda, de vez em quando, elas aflorescem, né? Ficam assim, desabrocha na nossa intimidade, e a gente vai buscando essas máscaras que a gente tem para se libertar. Mas você falando assim, dessas sucessivas encarnações, e que a gente traz isso à vida com a gente. Então, será que essas imperfeições que a gente traz com a gente há tanto tempo, e que não nos deixa, muitas vezes atrasa a nossa evolução? Com certeza. Será que isso um dia vai se dissipar? Será que as sucessivas encarnações vão nos fazer realmente ser doce? Né? Passar por essa situação, como você disse, chegar no estacionamento, ter um carro atravessado, e você, não, vou dar meu jeito, vou resolver tudo, sem se incomodar, porque muitas vezes você não expõe o seu incômodo, mas aquilo ali fica ali remoendo. Verdade. Assim,
para a gente chegar, né, a esse ponto, a gente precisa treinar muito. Porque tudo para a gente conseguir, na nossa evolução, tudo é uma questão de treino, como tudo na vida da gente. Principalmente a nossa evolução espiritual. Não é? Porque as virtudes não se conquistam do dia para a noite, não é mágica. Não existe mágica para virtude. Virtude é uma construção que leva várias encarnações para você conquistar uma virtude. Então, se a gente não se dedicar, vai ficar mais difícil ainda. Não é? Então, contudo, quando a gente bota uma coisa na cabeça que quer adquirir, que quer conquistar, a gente consegue, então, certamente, com uma virtude, será do mesmo jeito. Não é? Mas para a gente, para chegar a ser afável, não é uma coisa só isolada. Precisa a gente conquistar várias virtudes para chegar a isso. Precisa conquistar a paciência, a tolerância, a humildade, a resignação, não é? E outras. Então, daqui que você conquiste tudo isso, que você chegue a esse patamar, você tem que se esforçar. Você tem que se vigiar, você tem que se policiar, você tem que se trabalhar muito. Não é assim. Mesmo que as pessoas cobrem de você. Não é? Às vezes, como a Anaílde citou no trânsito, às vezes acontece assim comigo. Eu vou assim e de repente acontece qualquer coisa e eu me irrito. Aí eu digo, Denise. Se cobra. O conhecimento Tudo, liberta, Denise, né? sabe? Eu ajo ainda assim. Muita coisa. Minha família cobra muito de mim. Reclama muito. Mas eu não cheguei ainda lá, não tenho culpa, estou me esforçando. Mas não como responder a pergunta dela, eu quero dizer para ela que a gente fica alegre, porque como a música diz, um dia todos nós Exatamente. seremos anjos. Mas a gente treinando. Através de reencarnações sucessivas. Exatamente. Olha, para mim, uma das fases assim, que se adequa a todos os ensinamentos é orar e vigiar. Com certeza. Porque o vigiar tem que ser permanente em todos os aspectos. É o que você acabou de falar. A gente ainda tem as imperfeições, mas a gente tem que se policiar, tem que se vigiar e tem que se ver errando. Porque quando a gente não se vê errando, complica as coisas. Agora, eu acredito que a gente só se vê errando porque a gente conhece o Evangelho e depois que a gente conhece Kardec e Evangelho, a gente recebe puxão de orelha constantemente. Mas com certeza. Em qualquer atitude, a gente se lembra de Jesus e Kardec. Com certeza, não é? Porque esse situação. Evangelho é um divisor de águas, não é? Com certeza, não é? E aqui tem outra coisa interessante que a gente, assim, que é bem comum na vida, assim, no nosso dia a dia. É as pessoas que gostam de falar mal das outras. A língua ferina, como se diz aqui no não é? Esperam a ausência para falar mal, porque a pessoa não vai ter nem chance de defesa. Tá aqui, você tá, ai querida, sei que fala, tudo uma maravilha, uma beleza. Você dá as costas assim, olha aí, é um rosário de defeito. Então, é isso que a gente vê. E a gente não é raro. E pessoas que já conhecem o Evangelho e tudo, mas por quê? Por falta da vigilância, por falta do vigiar. Não é que a gente, porque o vigiar não é a gente vigiar a vida do outro. Vigiar não é a da gente. É quando André Luiz diz no livro Sinal Verde, através de Chico Xavier, eu achei muito interessante essa frase que ele diz, que a afabilidade é caridade no trato pessoal. É? A gente tem que saber tratar as pessoas. E a maior de todas as caridades no trato pessoal é o silêncio com o agressor.
não é? Ele ainda acrescenta isso, o silêncio com o agressor. Quando alguém está muito inflamado, derramando insultos, qualquer coisa assim, e você simplesmente ouvir e saber calar, tem que estar no estágio já muito avançado. Muito avançado, não é? Mas a gente treina e a gente consegue. Embora que naquele momento a gente fique assim, em prece, em oração, assim, Jesus me segura, Jesus me segura, Jesus me segura. Segura que ele se me sopra pra cima. Exatamente. Mas ele segura e segura a língua e segura tudo. E a gente fica ali quietinha, numa boa, e vai aprendendo, porque tudo é uma questão de treino. Sobre esse assunto, eu trouxe aqui uma página do Missionário da Luz, de André Luiz com Chico Xavier. Vê o que é que ele nos diz. Se desejais a presença de bons, tornai-vos bondosos por suas vezes, sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Quer dizer que depende de nós, o pensamento nessa hora é tudo, depende de nós atrair esses bons espíritos para a gente. Com o quê? Com o nosso comportamento. Com certeza. Temos comentários aqui dos nossos amigos. A nossa amiga Ana Branco, ela diz o seguinte: a afabilidade e doçura tem tema bastante necessário de se discutir, visto que essas qualidades estão escassas em nosso planeta. A Maria Oliveira comenta embaixo: mas ainda tem muita gente boa, doce e afável neste mundo. Sim, e o pessoal do EDAC mandou um comentário aqui, pura verdade, né, dessa sua citação no comentário que você fez inicialmente. Obrigada, gente. Aí Ana Branca ainda diz assim: concordo, tem muita gente boa, mas não é a maioria. O fato de discordarmos não quer dizer que sou a dona da verdade, apenas que penso diferente. É um dos pontos principais dessa afabilidade, né? Quando se faz a ideia que se encontra à frente é igual à nossa, então tá tudo bem. Mantemos a doçura e a afabilidade. Quando existe a discordância, né? Aí a gente quer realmente ser a dona da verdade e tomar. Porque a pessoa doce, a pessoa afável, ela nem se esforça para ser, ela já conquistou. Naturalmente. Ela já é doce, ela é doce no convívio com os amigos, na rua. Onde ela chegar, ela é doce. Ela não se agasta nem com as maledicências, com os milímetros dos outros, com os insultos. Não. Ela mantém porque já é dela, já conquistou. E você já percebeu como essas criaturas se destacam na sua doçura? É verdade. A gente sente a energia quando a gente se aproxima como dela. É lindo, né? Se destaca, é diferente das outras. No seu silêncio, na sua meiguice, na sua delicadeza, né? Controle mesmo, controle das ações. Que é o maior exemplo do que a irmã que você estava falando antes, irmã Dulce. A grandeza, o amor que a irmã Dulce tem. Você se aproximar, um Chico Xavier, gente. Eu tive em Uberaba, ao me aproximar dele, a gente sente aquele fluido de amor. Ele emana dele. Então ele já conquistou essa doçura, porque a gente está ainda engatinhando. Eu pelo menos ainda estou nas fraldas. Exatamente. Então vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. E tem gente que ainda tem mais dificuldade ainda, né? Então, dando continuidade no próximo slide, a gente continua lendo o seguinte: a essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso de orgulho e de despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Então, aqui a gente pode ver a situação das pessoas que descontam em casa as coisas que sofrem na rua, né? E isso é tão comum, não é? Quer dizer, e não era para ser assim, era para ser exatamente ao contrário, mas é o que a gente vê
Não precisa nem a gente sair de casa, porque entra todo dia pela televisão esses casos, não é? É o que está recheado aí a mídia. As pessoas chegam em casa, não são pessoas de bem com a vida, né? A verdade é essa, não são de bem com a vida, não são realizadas, são pessoas infelizes, né? Consigo, e acham que pode tudo quando chega em casa, porque não pode nada lá fora. Porque lá fora a gente tem que usar a máscara de ser bonzinho. Exatamente. Né? Senão a gente não conquista. Olha, e lá fora tem medo da polícia, né? Ô, Denise, eu tiro isso com relação a um namoradinho. Né? Ele começa a puxando a cadeira, abrindo a porta do carro, né? No início, com aquela máscara de dedicação em que aquela moça fica apaixonada porque ele é maravilhoso. Aí, com o decorrer da convivência e depois que vão morar juntos, aí pronto. Aí o desastre está totalmente feito. Porque ele conseguiu usar aquela máscara que ele quer ser daquele jeito. Só que ele ainda não está nesse patamar de evolução. Aí a máscara caiu, né? Aí a pessoa se mostra realmente quem é. Mas aí as pessoas fazem os outros sofrer, né? A família sofre. E com certeza eles sofrem também, né? Sofrem muito, porque uma situação dessa não é fácil para ninguém, né? Tem consequências, não é? Tantos lares desfeitos, né? Por conta dessas atitudes impensadas que às vezes chegam até a consequências gravíssimas, não é? Então, assim, quando se tem um outro pensamento, quando se tem um outro direcionamento de pensamento, aí já é diferente. Você, em vez de partir para esse tipo de atitude, de grosseria, de violência, você vai preferir o quê? Você vai preferir ser afável, ser doce, porque você já tem paciência, você já é tolerante com o outro, você já tem uma visão diferente do mundo, não é? Você já tem Deus no coração, porque na realidade é isso que a pessoa precisa ter, é Deus no coração. Porque quando Deus está presente na vida da gente, está tudo resolvido. Não é? Então é isso que falta. Então, fora de casa, essas pessoas, como você falou, não é? Mas eles são assim porque eles têm medo lá fora. E dentro de casa eles estão soltos. O próprio texto ele complementa o que vocês estão falando. Ele diz assim, na continuidade do texto diz assim: não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem. Isso. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhe podem resistir. Sim. E envaidecem-se de poder dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes correr que poderiam acrescentar: e sou detestado. Exatamente. E a gente conhece muitos, né, casos assim. Quem é que não conhece? Casos em que os filhos se escondem quando o pai chega em casa. Exatamente. Porque na rua ele obedece o chefe, porque teme perder o emprego. Obedece a todos e a tudo. E guarda aquela contrariedade para quando chegar em casa dar evasão à esposa e os filhos. Muitas das vezes as crianças fazem a refeição antes, para não se encontrar com aquele homem que vem tão agressivo a agredir a esposa, muitas vezes na frente deles. E eles se trancam. Um pai desse ou uma mãe dessa é detestada. É o que traz aqui o texto. Como você falou, eu ia enfocar exatamente isso. Você disse um pai ou uma mãe. Eu ia dizer, mas a mulher também não está muito longe disso não. Porque isso não se restringe só aos homens. De maneira não é? As mulheres hoje também, como chefe de família, elas também se acham
com essa autoridade, com esse poder de poder fazer o que bem quer com a família, com o filho, com o marido, e não é bem assim, não é? De chegar mandando, fazendo e desfazendo. As mulheres também. Não se restringe só aos homens, né? Isso aqui foi escrito essa mensagem belíssima de Lázaro, né? De 1861, mas hoje os tempos as mulheres já estão num pé de igualdade, que em muitas coisas elas já ultrapassaram os homens. Eu acho que nessa questão também, inclusive. São mulheres guerreiras. Guerreiras. E estamos parabenizando pelo dia de amanhã. Com certeza. Que Deus abençoe a todas. É verdade. Que Jesus, na sua misericórdia, possa enviar os seus guias espirituais, os seus anjos de guarda, sempre a fortalecer. Porque a mulher realmente é uma guerreira. Parabéns a todas as mulheres. E aí que elas saibam sempre conduzir as suas famílias, né? Para que seus filhos sejam, assim, homens de bem, homens de paz, homens de luz, né? Que consiga também transmitir um pouco da afabilidade e da doçura que ela já traz consigo. A mulher, por natureza, por mais que nos desvios da rotina, do dia a dia, às vezes se perca essa doçura, essa afabilidade, ou que não se perca, mas se tranque, né? E que volta imediatamente. Mas que a gente, como mulher, que a gente não só exercite cada vez mais essa doçura, mas como a gente também consiga passar para os nossos filhos, né? Com certeza. Para que sejam homens mais doces, que a gente ensine que essa posição de machista, que o mundo impõe, que eu sou forte, que isso não existe. Que o homem pode ser doce, pode ser afável, pode ser... Com certeza. E precisa ser. Ter uma voz branda, macia, que acalente o coração, né? E não que imponham através do medo. E voltando ao nosso assunto de mulher, não é? E afabilidade e doçura, um exemplo clássico de afabilidade e doçura é o carinho, é a afabilidade, é a doçura de uma mãe para com seu bebê, não é? Esse é o exemplo clássico, né? Que toda mãe tem. Ela tem aquele carinho mesmo antes de ver o seu bebê, do seu bebê nascer. Ela já curte essa doçura pelaquela criança, não é isso? Então é o exemplo mais clássico de afabilidade e doçura, é o de uma mãe pelo seu filho, né? E parabéns às mães, né? Que toda mãe tá aí inserida no Dia da Mulher, né? Com certeza. As mães, as namoradas, as irmãs, Exatamente. as avós, As netinhas. Todas as guerreiras. as sobrinhas, Todas as guerreiras, como falou. todas as Nair, mulheres né? que vieram para o mundo para dar esse traço de doçura, de afabilidade, né? Tornar o mundo mais ameno, né? Então, vamos para a leitura final, né, do nosso texto de hoje, que diz o seguinte: não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas. É porque no meu está fingido, o meu deixa um pouquinho diferente do seu. Fingidas nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade quanto na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Pois é, tá vendo? É o que eu falei no início. Afabilidade não é uma coisa só de fachada. É sentimento, é uma coisa que vem de dentro, é real, antes de qualquer atitude, antes de qualquer palavra, antes de qualquer coisa, é aquilo que você faz parte do seu ser, da sua personalidade, da sua identidade. É um traço seu que você vai levando de encarnação para encarnação.
não é? Aquilo você é marcante na sua vida. Então não é aquilo que você, dependendo da ocasião, de quem for a pessoa que você está lidando, de quem você está tratando, você é assim ou você é assado. Conforme você lhe convenha. Não é? Se for seu fulano de tal dos Anjos Pereira, porque é lá não sei quem lá, grandão, você trata de uma forma. Mas se for um subordinado seu, você já vai tratar de outra forma diferente. Mas não é por aí, a coisa não é assim. Tem que ser padrão, tem que ser único, você tem que ser a mesma coisa com todas as pessoas. E isso não é favor, é obrigação. Também não é educação. É apenas fazer o certo. Não é isso? Eu achei muito interessante na questão 264 do Livro dos Médiuns, quando Kardec traz uma excelente mensagem. Ele diz: a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio, nem aos homens, nem aos outros espíritos. Ele ama mesmo aos encarnados e aqueles que convivem desencarnados com eles. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. A gente sente isso quando a gente trabalha em reuniões mediúnicas em que aquele guia espiritual vem trazer conselhos e às vezes até uns puxãozinhos de orelha, mas ele vem com aquela dedicação, com aquele amor. Ele sabe como conversar com a gente, porque já são espíritos depurados que traz para a nossa convivência os ensinamentos. Então, eu quero agradecer a esse espírito Lázaro maravilhoso que nos traz essa mensagem de fundo, que nos emociona, para que na nossa caminhada a gente consiga nos tornarmos doces, nos tornarmos afáveis, apesar da nossa dificuldade diária. Porque Lázaro, todos conhecem, que já estavam até morto, cheirando mal. E depois que Jesus o ressuscitou, o fez levantar para a vida, ele teve que se esconder para que ninguém soubesse que tinha sido Jesus que tinha feito aquele bem. Ele, para que todos conheçam, todos devem saber, irmão de Marta e Maria. Marta, aquela que cuidava dos afazeres domésticos, esquecendo a parte da transformação moral, enquanto Maria ficava ali, perto de Jesus, recebendo todos os conhecimentos, trabalhando para a sua evolução. E Marta ainda reclamou a Jesus. Jesus diz: Marta, Marta, Maria está fazendo a melhor parte. Então, que nós, nesse evangelho de hoje, possamos receber essa energia maravilhosa que o Mestre Jesus nos deixa, para que possamos nos tornarmos, não agora, não hoje, não de imediato, mas no decorrer da nossa existência, dóceis e afáveis. Suas considerações finais? Então, gostaria apenas de acrescentar assim, não é? Porque a Nailde falou já da beleza dessa mensagem de Lázaro, né? Realmente de uma grandeza e de uma profundidade, não é? Belíssima. Eu gosto demais desse tema, afabilidade e doçura. E lembrando, né? Não podia deixar de lembrar que ser afável e ser doce não quer dizer que a pessoa é fraca. Ao contrário, ser afável e ser doce é ser muito grande, é ser muito forte. Não é? Ser gentil é diferente de ser fraco. Ser gentil é igual a ser firme, a ser brando. Tudo isso é ser doce, é ser afável.
E tudo isso é característica dos que são fortes. E só os fortes têm condição de perdoar. Perdoar é uma condição essencial para a felicidade de nós, de todos nós que estamos aqui na nossa caminhada evolutiva. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, né, e agradecer aos nossos amigos de casa que estão sempre nos assistindo pela TVC, Rádio Fraternidade e Rede Amigo Espírita, né, pela companhia de sempre. E complementando a mensagem das nossas amigas, dizer que realmente temos que vigiar as nossas ações no nosso dia a dia. Temos que, após essa discussão sobre essa leitura de hoje, parar um pouquinho para pensar e medir o quanto estamos sendo afáveis e quanto estamos sendo doces, ou quanto nós estamos sendo grosseiros, ríspidos, ignorantes e orgulhosos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E também absorver a ideia que para somente uma pessoa certa de suas convicções, do seu caminho, confiante nas suas escolhas, tem a tranquilidade necessária para ser doce e afável. Então, não vamos atropelar o mundo e as pessoas pelas escolhas que nós fazemos e não nos satisfazem, né? Então, vamos tomar esse tema de hoje como uma análise, como uma reflexão, que é uma proposta de todo o Evangelho, de toda a doutrina, que é essa avaliação nossa interior, do nosso íntimo, né? Então, que fique aí para vocês, homens e mulheres, né? Porque por mais que se ache que a afabilidade e doçura seja uma característica feminina, isso não impede que o homem também seja afável e doce, né? Sendo diferente entre os seus demais, né? E dando exemplo. Então, queria deixar um grande abraço para vocês, deixar a reflexão, né? Pedir que os anjos protetores, a espiritualidade amiga estejam com vocês todos esses dias, nessas reflexões, que possam auxiliá-los, e convidar a todos para domingo, agora dia 9, às 4 horas da tarde, a assistir com a gente o nosso Ponto a Ponto, programa de entrevistas da Rede Amigo Espírita, que é transmitido pela Rede Amigo Espírita, programa do Departamento de Comunicação Social da Federação Espírita Paraibana. E para quem não conhece, é um programa iniciado. Então, para quem não conhece, um convite, e nossa entrevistada de domingo vai ser Célio Kiza, e o tema vai ser sobre o aborto. Então, um tema muito importante para ser conversado, um tema também relacionado ao universo feminino. Então, você, mulher, procurar ficar bem informado, e você, homem, também. Porque nesse aspecto, homens e mulheres são envolvidos, né? Okay. Então, para finalizar o nosso encontro de hoje, vou pedir à nossa amiga Denise que faça a prece para encerrar os nossos trabalhos de hoje. Então vamos, aproveitando essa atmosfera de paz que nos envolve, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento a Deus, dirigindo o nosso pensamento ainda ao Mestre Jesus. Vamos falar com Ele, dizendo assim: amigo Jesus, te agradecemos a oportunidade que tivemos nessa noite de conversar sobre os teus ensinamentos. Agradecemos também o amparo da espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, nos intuindo, nos protegendo, nos dando força sempre. E sabendo que tu estás sempre conosco, em todos os momentos, queremos te dizer que o perfume
das rosas que estamos oferecendo. E ficar nas nossas mãos, durante a nossa caminhada evolutiva. São o perfume dos teus ensinamentos, das tuas bênçãos. Graças a Deus. Bom, amigos, até sexta-feira que vem com mais um Evangelho no Lar. Grande beijo a vocês, bom final de semana. Graças a Deus. Ok? E aí? Fechou a rádio? A rádio, se não fechar logo, fica continuando. Fica continuando.